Pugliese, primeiramente, bom dia, obrigado mais uma vez por sua presença no programa e eu já gostaria de que você se apresentasse. Quem é o Pugliese, pai de família, tem filhos, filhas, quem é o Pugliese que as pessoas conhecem e muitas vezes também não conhecem, porque a gente fala para públicos diferentes, né? Bom dia, Adriano, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Atibaia. Prazer aí estar aqui com você, primeiro, né? Obrigado pelo convite. Acho que essa sua iniciativa, a iniciativa da rádio, é muito importante no sentido de estar apresentando para a população aí os movimentos políticos que acontecem na cidade. Bom, eu sou atualmente secretário de governo em Atibaia, tenho família estabelecida em Atibaia, e digo até na região, né, porque a minha esposa é de Bragança, então a gente juntou aí Atibaia com Bragança. Eu tenho 2 filhas, vivo em Atibaia desde praticamente 1 ano de idade. No meio desse período tenho 42 anos, no meio desse período morei um pouco fora, fui para São Paulo por 2 momentos, aí morei em São Paulo para estudar, para trabalhar. Na minha época de faculdade ainda estava muito embrionário aí a questão de universidades na região, né? Hoje os nossos jovens não precisam mais sair. Eu lembro que naquele tempo era uma pauta, inclusive, né? Os jovens de Atibaia acabam indo embora e às vezes se estabelecem fora e não voltam, né? Então eu lembro que a gente falava muito disso. Do ponto de vista aí da minha carreira política, eu já fui vereador um mandato de 2005 a 2008, fui presidente da Câmara, e agora estou secretário de governo na Prefeitura de Atibaia, no governo Saulo, há aproximadamente 2 anos e 4 meses. Você, para quem é mais antigo, vai lembrar da sua mãe, que foi vereadora também, né? A Ercília Pugliese, sua mãe, é isso? Isso, minha mãe foi vereadora por 2 mandatos e meio, 2 mandatos ela se elegeu, 2 eleições ela se elegeu e numa eleição ela foi suplente, e aí por uma situação aí de substituição ela assumiu um pedaço de um mandato. Isso foi na década de 90, entre 92 e 98 aí mais ou menos, eu não lembro exatamente os anos corretos, mas ela por 2 mandatos e meio assumiu uma posição na Câmara. O meu áudio está chegando bem aí, Adriano? Perfeito, tá normal? perfeito. Fica tranquilo que está perfeito. Me diga uma coisa, você foi eleito com mais de 1.500 votos, ou aproximadamente isso, foi bem votado à época? Isso, fui bem votado. Na minha eleição eu fui o vereador mais votado daquela eleição. Foram praticamente 2,5% dos votos válidos, 1.518 votos, se eu não me engano, 18 ou 19, mas acho que é isso, 1.518. Muito bem, vamos lá. Para a gente começar, nós tivemos um movimento ultimamente político, né? Os políticos, e é o movimento normal, né? De sai de um partido, vai para o outro, assina aqui, sai de lá. E a grande pergunta é: o Luiz Fernando Pugliese continua com o Saulo, é amigo do Saulo, está com o Edmir? Como é que está como é que está equalizando essa situação, Luiz? Não, sou amigo do Saulo, trabalho com o Saulo, agora recém-filiado ao Democratas. Sou um novo amigo do Edmir aí, porque eu conheço ele como figura pública há muitos anos, acompanho aí o trabalho que ele faz. Ele, se eu não me engano, deve ter pelo menos uns 6 mandatos aí de trabalho na Assembleia Legislativa aí em prol da região. Então, até dispensa um pouco comentário para falar se é um bom trabalho ou não, porque está aí, né? Quem tem 6 mandatos, a gente é eleito né? Quando a gente disputa uma eleição, é eleito pelo povo. E eu conversei bastante com o Edmir aí nas últimas semanas, gostei muito da forma dele se posicionar politicamente, nas relações pessoais aí, como profissional aí, né, na forma de tratar e na forma de fazer de pensar as alianças e o que ele pensa para a região e como é que política deve funcionar. Então, um pensamento moderno, uma forma clara, objetiva, né? Assim, gostei muito da forma dele. Eu sou muito assim, sou quem me conhece, quem já conviveu comigo pessoal ou profissionalmente. Também sabe que eu sou assim, meio não, acho que até um pouco demais objetivo, assim, direto.
Às vezes até falta um pouco de cintura em determinados assuntos, mas a gente agora está junto, né? O Democratas é um partido que é da base do governo de Atibaia dos últimos 2 mandatos, desde que o Saulo ganhou a eleição em 2012 e assumiu em 2013. O Democratas faz parte da base do governo, tem 2 vereadores na Câmara, né, a Roberta Barsotti e o vereador Militão. Atualmente a Roberta Barsotti é secretária de Cultura, e o Baixinho é o vereador que é o primeiro suplente do Democratas. Então, nesse sentido, a vida segue normal, todo mundo em harmonia, e o nosso objetivo tem que ser, né, sempre independente dos posicionamentos partidários e em alguns momentos até programáticos, a gente tem que ter uma visão de unir forças por Atibaia, né, por um propósito. Se a gente está na política, nós queremos construir alguma coisa para a cidade em que a gente está envolvido, né? Então, assim, nós precisamos tentar unir forças pela cidade e para o bom andamento da relação da cidade, no que for necessário, que depende do poder público. Muito bem, você é um dos responsáveis, eu acho que o principal responsável articulador de todo o processo de digitalização, né, da prefeitura no que se diz respeito... Está falhando um pouco o meu áudio aqui, Adriano. Eu vou tentar melhorar para você. Você é uma das pessoas responsáveis, se não o maior responsável pela, vamos dizer assim, pela digitalização da prefeitura, por colocar os processos no digital, não é? Você é o criador do Atibaia Sem Papel, e agora nessa coronavírus que está tão complicada aí, acho que uma das principais ferramentas de combate da prefeitura? Não sou o criador, não. Eu sou, na verdade, um grande incentivador aí. Fui quem, dentro da prefeitura, na verdade, em todas as ações, né, dentro do governo, a gente sempre precisa ter alguém que capitania aí o movimento. Então, nesse sentido, esse processo começou a operar, né, disponível à população a partir de desde novembro do ano passado, mas antes disso nós fizemos uma pesquisa aí de mercado, o Saulo envolvido, alguns outros secretários, coordenadores, e fizemos aí uma rodada no mercado nacional para saber o que tinha disponível nesse sentido, ou se era o caso até de tentar desenvolver uma plataforma própria. E aí nós encontramos uma plataforma que ela é uma empresa de Santa Catarina, fica a sede em Florianópolis, e aí nós fomos visitar, gostamos muito, utilizamos ela como piloto aí durante alguns dias só internamente para entender o funcionamento, e a gente achou por bem tentar fazer essa contratação. Algumas empresas se interessaram também pelo processo, inclusive uma empresa de Atibaia que, na verdade, desenvolveria a plataforma. Mas, enfim, nós conseguimos fazer a contratação. O processo está rodando desde novembro. Ainda é muito novo, né? Apesar de ele tem uma usabilidade grande, né? Muita gente já está usando, e quem passa a acessar essa ferramenta, adota ela porque é muito melhor do que ir até a prefeitura, né, para o próprio cidadão. É muito melhor para os servidores também trabalhar com o processo. Antigamente a gente trabalhava com processo físico, processo de papel. Ainda tem muito isso dentro da prefeitura, porque os processos antigos a gente vem digitalizando à medida que o tempo vai passando, mas não é possível digitalizar tudo ao mesmo tempo. Então, à medida que os processos antigos eles são provocados ou ele tem algum ato para ser praticado, a gente primeiro digitaliza, traz ele para a plataforma, para ele passar a ser digital a partir dali, e aí os atos continuam a ser praticados dentro dessa plataforma. Eu fui, sim, uma pessoa dentro do governo que capitaneou esse processo de implantação, porque toda implantação ela requer mudanças, muda comportamento, muda usos e costumes. Então, para os próprios servidores, para as próprias estruturas administrativas da prefeitura, nós ainda temos até hoje grandes embates aí, precisa ter uma intensidade, não dá para desistir, porque no primeiro momento, se a gente deixasse correr naturalmente, a tendência da desistência na implantação
ou o entendimento de que isso aí de repente não é tão bom, estava acontecendo, né? Poderia ganhar força e ganhar voz dentro da administração. O prefeito Saulo, desde o primeiro momento, deu todo o apoio, a autonomia para que a gente faça funcionar, e ele, né, determinou que seja pela plataforma digital, e aí vamos por isso. E agora, né, por uma causa ruim aí, que é a questão do coronavírus, mas se não fosse isso, e essa plataforma está funcionando, estaríamos com os trabalhos da prefeitura hoje bastante prejudicados, por conta, né, dessa coisa de poder trabalhar em casa, poder trabalhar remotamente. Hoje a gente hoje a gente está emitindo aí, publicando um decreto novo que trata de algumas questões internas da prefeitura, por exemplo, servidores com mais de 60 anos para trabalhar de casa. Então, se fosse o caso, essas pessoas iam para casa, né? Se fosse o modelo antigo, iam para casa, mas não conseguiriam estar trabalhando, produzindo, interagindo nos processos de suas responsabilidades, né? Então, nesse caso, se não fosse o sem papel aí, que é o apelido que a gente deu para o processo, nós não estaríamos conseguindo produzir muita coisa do que está sendo produzido hoje. Muito bem. Outra questão que eu ia perguntar a você é o seguinte: a gente já em 2010 para 2011 passamos por uma enchente muito grande. Atibaia foi motivo de comoção nacional, vamos dizer assim, né? Televisão e etc. Foi uma mídia muito grande, negativa para o município naquele momento, mas que aprendemos muito, né? Porém, nesse momento, nesse instante, nós temos hoje, né, depois das chuvas, um assoreamento muito forte dos rios em Atibaia. Não foi feito nada durante o governo Saulo, ou foi feito alguma coisa? Convênios precisam ser feitos? Qual a sua visão para o futuro, para o próximo ano, ou daqui para frente, caso seja eleito e caso seja candidato a prefeito e eleito futuramente como prefeito de Atibaia? Bom, esse tema é um tema sensível, né? E o nível de investimento para essas soluções, se é que né, elas existem assim do ponto de vista objetivo, né? Porque a gente vai ajustando a cidade, e essa questão de águas aí, ela é bastante crítica. Muitas coisas foram feitas durante esses últimos anos aí, durante esses últimos 7 anos praticamente. Mas 2 investimentos muito relevantes na área de drenagem da cidade nós não conseguimos fazer por conta de financiamento, porque os volumes de investimento eram grandes, e a gente então foi buscar financiamento. Nós conseguimos financiamento, e no meio do caminho, entre a assinatura do financiamento, o processo de licitação e a apresentação de garantias que a gente precisava apresentar para poder contrair os financiamentos, o governo federal mudou a regra. E aí, quando o governo federal mudou a regra, nós deixamos de estar habilitado para poder fazer esses investimentos. O principal dele, os dois, né, esses 2 principais, tratavam do curso d'água do Ana Pires, e o outro do Córrego do Figueira, que na verdade ele integra toda essa região aqui do Itapetinga, e vai até lá o início disso tudo, que é perto do Maristela 2. Então toda essa bacia de contribuição enche de água ali aquela região do Extra, Jardim Brasil, Estoril, teria uma solução de drenagem. Mas nós não conseguimos viabilizar o financiamento. É uma obra bastante relevante, não é de capacidade da prefeitura, do ponto de vista do dia a dia operacional de investimentos, conseguir fazer uma obra desse porte sem financiamento estruturado de forma... mas, né, para te responder, a coisa tem que ser feita nessa área, para ter uma solução mais efetiva. A questão da usina, né, da barragem da usina, lá do controle de fluxo e de nível da usina, tem aí um entendimento, né, mais consolidado de que realmente afeta as regiões que estão no Rio Atibaia,
Então, Parque das Nações, Canimar, outras áreas aí que tem sofrido com essa questão, mas esse ano a gente conseguiu superar, não digo que bem, mas a gente conseguiu superar sem grandes traumas, e foi um ano com volume de chuva importante. Tivemos aí problemas pontuais, mas sob controle, a Defesa Civil conseguiu atuar, e, enfim, é uma área que o investimento tem que ser incansável, né? Eu acho irresponsável alguém que vai chegar aí, seja num movimento eleitoral ou seja numa conversa como essa que nós estamos tendo aqui, e dizer que tem uma solução para que nunca mais aconteça isso na cidade. Uma cidade de 350 anos de idade, ela veio se construindo, ela tem as suas estruturas subterrâneas aí, né, drenagem e tal. A gente tem alguns lugares já identificados que precisa ser refeita a estrutura de drenagem, porque não comporta a contribuição de água que aquela estrutura recebe, mas é um investimento que tem que ser incansável e contínuo, e debatendo isso com a sociedade para acertar o momento correto de estar fazendo isso. Você já foi candidato a prefeito, 20 mil votos aproximadamente, foi isso mesmo? Tive 19 mil e quase 400, 19 mil e poucos votos. É uma expressiva votação. Está falhando o meu áudio aqui, Adriano. Eu vou tentar melhorar o seu áudio aí, vamos ver se a gente consegue, né? Agora melhorou? 9h20. Essa semana teve uma votação na Câmara, né? Acho que foi a última votação feita na terça-feira passada, que traz a jornada dos professores, né, que foi votada aí um terço de jornada, teve sua participação nessa conquista também, que eu estou sabendo que você articulou lá com os vereadores, e eu gostaria de perguntar a você, caso você for candidato, né, efetivado como candidato a prefeito e ganha a eleição, como é que vai ser o trato com os funcionários públicos, que o ano passado teve aí um entreveiro entre o prefeito e os funcionários, uma greve, etc. O prefeito até se expressou mal à época, quando disse que os funcionários estavam fazendo uma greve para emendar o feriado e tal, e houve essa rusga. Como é que tem que ser o trato com o funcionário público, que é aquele que está na ponta final da prefeitura? Bom, o trato com o funcionário precisa ser claro. Agora está me dando retorno, tá, o meu áudio aí. Acho que quando você vai falar, o microfone ficou bom. Na hora de eu falar, tá. Aí, melhorou. O trato com o funcionário precisa ser claro e assim, muito transparente, né, no que é o papel de cada um. Eu acho que esse episódio aí da greve tem um pouco de erro de todos os lados aí, tem um pouco de erro do governo, sim, tem um pouco de erro do sindicato e de algumas lideranças aí dentro do quadro de servidores, mas a gente não, em momento algum, foi buscar procurar o culpado. Acho que por isso que a gente conseguiu terminar bem aquela situação, e na verdade toda a situação de crise, a última coisa que a gente deve fazer é procurar de quem é a culpa. Agora, o servidor precisa ser continuamente valorizado, continuamente capacitado, até porque a prefeitura, ela é, como qualquer empresa, ela é uma estrutura formal, mas o que faz a prefeitura ser alguma coisa são as pessoas, como qualquer empresa. E na rádio é uma rádio, mas se não tiver o Adriano aí, se não tiver as pessoas, não tem nada, né? A rádio não faz programa sozinha, e a prefeitura não é diferente disso, apesar do tamanho que ela tem e de ser multidisciplinar, né? Ela cuida de muitas coisas, né? Diferente de uma atividade empresarial que tem um objetivo mais específico. Então a prefeitura precisa capacitar os seus quadros, precisa motivar seus quadros, precisa deixar sempre muito claro, né, a gente no papel de líder, o que a gente quer no final do dia, né, assim, fazer o servidor cada vez mais entender que a prefeitura não é um mundo à parte, né? A prefeitura não é o sol e o resto orbita em volta, né? A prefeitura tem um cliente aí que somos nós, cidadãos. Então, se cada servidor, cada dia que passar, conseguir ter esse entendimento de que ele está ali
comprando alguma coisa, ou está ali fazendo um decreto, ou está ali fazendo qualquer tipo de atividade, aprovando um projeto, e aquele ato é para a cidade, né, é para o cidadão, a gente acaba conseguindo fazer um alinhamento muito bom. O que eu vejo na prefeitura nesses 2 anos que eu tive dentro da administração, e foi muito interessante nesse sentido, porque eu não tive essa experiência, eu não tinha essa experiência anteriormente. Aham. Eu tive uma experiência do trabalho legislativo, tive experiências aí de me relacionar muito próximo com a administração, mas não de estar dentro e estar atuando diretamente ali, né, sendo um gerente ali de algumas partes e alguns assuntos da cidade. A gente percebe que levar essa visão para o servidor das mais diversas áreas, porque tem o servidor que trata direto com o cidadão, trata direto com a sociedade de alguma maneira, mas tem o servidor que ele trata de assuntos totalmente internos. E às vezes ele não está tão preocupado assim se o cidadão está sendo atendido, porque o que ele está fazendo ali não está afetando a vida do cidadão diretamente. Então levar essa leitura e essa visão para esse servidor dessas áreas também, acho que é muito importante. Eu tentei fazer isso o máximo que eu pude, e eu acho que o servidor precisa ser cada vez mais valorizado, cada vez mais capacitado, cada vez mais ouvido, que a gente faz isso em fábrica, né? Fábrica, muitas vezes você quer arrumar uma solução, precisa ir lá no chão da fábrica, conversar com o operador da máquina lá, e ele vai dizer, eu tenho o costume aqui de fazer assim. E aí a gente acaba pensando e muda um processo todo, porque tem lá uma experiência prática que a gente acaba entendendo que é mais fácil de fazer, né? Então acho que o servidor ele precisa ser, esse episódio aí que você comentou dessa legislação que foi para a Câmara, ela trata do atendimento de um direito que os professores, por exemplo, têm. Se eu não me engano é de 2008, a lei federal 2008 ou 2009, e a prefeitura até então não tinha conseguido viabilizar uma forma de implantar. Era um compromisso do governo Saulo aí com a categoria de professores desde o início do mandato, e a gente então conseguiu construir um formato que, do ponto de vista orçamentário, a prefeitura consiga cumprir, e do ponto de vista da aplicação da lei a gente também consiga cumprir. Então conseguimos finalizar essa legislação, os impactos financeiros todos no final do ano, e nesse caminho a gente também ajustou a figura, o enquadramento dos fiscais, porque o fiscal ele era um agente de fiscalização e ele não tinha poder de polícia, ele não tinha algumas questões que a legislação deveria tratar, e junto com isso a gente ajustou também remuneração dessa categoria, por conta dessas responsabilidades que também elas ficam mais claras e objetivas na sua descrição de cargo, né, nas suas responsabilidades de cargo dos fiscais. Um outro ajuste dessa legislação foram os agentes de saúde, que o governo federal fez um ajuste de enquadramento salarial, e nós precisamos também replicar isso aqui no município. Tem 2 etapas, uma em 2020 e uma em 2021. Nós fizemos exatamente como o governo federal estabeleceu. E se eu não me engano tem mais um caso, tem um caso também que afeta a área da educação, que é o caso das merendeiras, que elas têm tinham uma jornada de trabalho de 44 horas semanais, mas essa é uma jornada de trabalho padrão para quem trabalha aos sábados. Como as escolas não funcionam aos sábados, a gente ajustou a jornada de trabalho das merendeiras para 40 horas, para que elas não precisem ficar de alguma maneira ociosas dentro da escola todo dia, ficando um pouco a mais. Se eu não me engano são 44 minutos, alguma coisa assim, que elas têm que ficar na escola depois praticamente das atividades delas ter encerrado, só para esperar esse tempo para poder bater o cartão e ir embora para casa, para não sair mais do trabalho, teoricamente. Então a gente ajustou isso para ficar compatível com a atividade. Beleza, vamos lá. Emprego, como é que você pensa em emprego para o futuro de Atibaia ou para o futuro governo, caso seja candidato a prefeito? Bom, essa é uma pauta sensível, difícil, né? Porque ela é uma articulação
entre movimentos do poder público, entre incentivos do poder público, entre legislações que a gente pode criar, ambiente de trabalho e ambiente de instalação de empresa, mas quem no final do dia gera o emprego mesmo é o mercado, né? É o mundo privado. Então o que a gente precisa fazer é cada vez mais ter mecanismos de incentivo, criar ambiente favorável aqui para empresas que nos interessa vir para cá, empresas que têm altos valores agregados, né, de contribuição tributária, porque isso vai para o Estado, isso vai para a União e reverte para o município. E, paralelo, nós precisamos também, além de incentivar a vinda de empresas ou a instalação de novas atividades aqui, dar condição da nossa força de trabalho, da nossa população que está disponível para o mercado de trabalho acessar esses empregos. Então, assim, trabalhar intensamente na capacitação, isso é uma coisa que a gente já fez melhor, e acho que trabalhar a capacitação, conseguir trazer para cá equipamentos estaduais, federais, aí, que tratam também desse assunto, não só com a estrutura que a prefeitura pode proporcionar, mas trabalhar intensamente na capacitação para que a gente tenha mão de obra para esses empreendimentos. Muitos empreendimentos historicamente vieram para Atibaia e importaram mão de obra, né? A gente usa esse jargão aí que a mão de obra vem de Campinas, vem de São José dos Campos, vem até de São Paulo ou de outros lugares. Eu passei por essa experiência, tive empresa em Atibaia no ramo metalúrgico e eu vendi a empresa em 2010. Naquela ocasião, em Atibaia, nós tínhamos aproximadamente 600 empregos. E a gente tinha uma outra unidade no Nordeste, que tinham lá praticamente 350 empregos. Mas nós tivemos uma experiência de importação de mão de obra por falta de qualificação e a gente ia capacitando o pessoal. A gente fazia parceria com o Senai, promovia curso não só para os nossos quadros, mas também para a comunidade, para que a gente pudesse aproveitar cada vez mais a contratação local, porque isso facilita uma série de questões. Uma coisa que muito a gente fala aqui é sobre o hospital e até conversando com o próprio Edmir Chedid. O áudio. Chegou aí? Está chegando bem? Aí, melhorou. Então vamos lá. Uma coisa que a gente vive falando aqui com todos os pré-candidatos é sobre o hospital municipal que a prefeitura tenta implantar. E segundo o próprio Edmir Chedid, cada R$ 1 milhão investido no hospital será R$ 1 milhão gasto depois com a manutenção desse hospital. Seria o caso de se rever a situação ou isso também já está no planejamento de vocês? Bom, vamos lá. A questão do hospital, obrigado pela pergunta aí, porque a gente vê todo mundo falando do hospital e tem várias verdades aí, tem várias teorias, mas a gente vive em Atibaia. Eu não sei como é que é o nosso tempo, Adriano, mas eu preciso falar desse tema aqui, eu preciso dar uma conjuntura a gente vive em Atibaia uma situação que a Santa Casa, ela não é uma Santa Casa tradicional, né? Não é uma entidade que conduz a Santa Casa. A Santa Casa, desde 2001, ela é praticamente um hospital municipal. Então nós temos um hospital municipal em Atibaia e a prefeitura tem um orçamento para isso anualmente. Então, quando a gente fala do hospital municipal, a gente está... E agora, né, então a gente tem um hospital que é a Santa Casa, a prefeitura tem orçamento destinado para esse hospital anualmente, que custeia ele. E agora, recentemente, nós estamos chegando num ponto de processo judicial com a questão do prédio da Santa Casa e da própria Santa Casa, que nós vamos precisar fazer uma indenização para pagar aquele prédio, porque na verdade o que o judiciário está entendendo, e o que de fato a prefeitura assumiu aquele hospital, então ocupou aquilo, falou, bom, se você ocupou, no mínimo, entre outros problemas, você precisa pagar por esse prédio, você não pode ficar dentro desse prédio aqui, ou muda daí. E o custo para pagar esse prédio estava estimado em avaliações entre 14 e 20 milhões, que vai depender muito da decisão judicial. Bom, se a gente tem que gastar entre 14 e 20 milhões para comprar aquele prédio, e aí sim, né, trocar o nome da porta lá e escrever Hospital Municipal de Atibaia e não mais Santa Casa,
vamos montar um plano para que a gente então desocupe, devolve o imóvel, não precise fazer esse pagamento, vamos construir isso, né, com a Irmandade, que é o dono do imóvel, com o Ministério Público, que tem um termo de ajustamento de conduta aí assinado há muitos anos atrás, para ser cumprido. E se a gente conseguir mostrar isso para todo mundo, para essas partes envolvidas, para o Judiciário, para o Ministério Público, para o dono do prédio e para a sociedade, a gente então constrói então um hospital, muda o hospital para lá, devolve o prédio da Santa Casa para a Irmandade. Se lá vai funcionar um hospital, se lá vai funcionar uma clínica, se lá o imóvel será vendido aí para fazer algum tipo de empreendimento na cidade, a prefeitura consegue então dar uma solução e continuar tendo esse atendimento público hospitalar, que não é responsabilidade não deveria ser responsabilidade do município esse tipo de atendimento. A responsabilidade do município a saúde básica. Então, assim, vamos gastar mais dinheiro com a saúde básica, vamos deixar melhor equipada a saúde básica, mas aí a gente deixa de ter o hospital. Nós precisamos entender a realidade local, né? E essa seria a teoria perfeita. Se a gente estivesse criando uma cidade hoje, vai começar uma cidade hoje, então tá bom, então a gente vai investir na saúde básica e nós não vamos fazer um hospital. Mas não é essa a realidade que a gente vive, né? Atibaia é uma referência para várias cidades do entorno, inclusive, que acessam a saúde pública através desse atendimento da Santa Casa. E a Santa Casa não tem como trabalhar de porta fechada, só para, né, identificar lá, falar, bom, se é de Atibaia, pode entrar, não é de Atibaia, não pode entrar. O SUS não funciona assim. Então, nesse sentido é que a gente então estruturou um formato para construir um hospital. Essa informação de que o que a gente gasta para construir um hospital é o que a gente gasta por ano para esse hospital funcionar, é essa mesmo. A gente vai gastar, né, assim, o investimento, a gente não vai gastar nesse momento, mas o investimento para a construção do hospital de aproximadamente 35 milhões, eu não lembro o número exato agora do processo aí, mas o processo licitatório já se consolidou, e é isso que a gente gasta hoje com a Santa Casa. Se a gente pegar o orçamento da prefeitura, quanto é destinado de orçamento? Obviamente que nesse orçamento tem repasse federal, repasse estadual, que é mínimo, e o maior montante de recurso aí é fonte do Tesouro Municipal, é fonte 1 que a gente chama, né, dinheiro da prefeitura, e custa 35 milhões. A Santa Casa hoje, se a gente for lá na nossa peça orçamentária de 2020, salvo engano é 35 ou 33 o número que está lá destinado de recurso para o ano de 2020 para a Santa Casa. Então, assim, isso porque é a Santa Casa, um prédio adaptado, um prédio que tem os seus problemas históricos, um prédio antigo, ele veio sendo ajustado, passou por várias reformas. O que nós estamos fazendo é ter a possibilidade de ter um hospital. E quanto isso vai nos custar? Na verdade, isso vai custar 10% a mais por ano, porque é o que nós vamos pagar a título de aluguel, né? Não é aluguel a nomenclatura correta e jurídica, mas a gente criou um formato de contratação que o governo federal e o governo estadual utilizam, principalmente no mercado na área de saneamento básico, e a gente conseguiu estruturar essa contratação. É a primeira no estado de São Paulo para esse tipo de equipamento. Inclusive o governo de Roraima ou de Rondônia, um desses governos estaduais mais distantes, agendou com a gente. Agora nem sei se essa agenda vai acontecer, mas no dia 28 de abril, se eu não me engano a agenda, o governador e a equipe técnica do governador agendaram para visitar Atibaia, porque eles querem conhecer o processo, porque é um processo novo, a gente estruturou, e é um processo que está limpo. A gente passou aí pelo crivo do Ministério Público, passou pelo crivo do nosso controle interno, do Tribunal de Contas do Estado, e a gente não tem nenhuma ação judicial contra debatendo aí o processo. Então, o hospital ele vai acontecer, ele tem uma formatação muito interessante, e quando a gente fala aí, né, teve uma questão da Câmara aí, que o processo chegou na Câmara, e de um dia para o outro, pressão do governo para aprovar o projeto, e em algum momento alguém até fala, só porque era hospital tinha que aprovar sem fazer grandes análises. Na verdade, o processo do hospital municipal
já estava acontecendo há praticamente 2 anos. O que nós estávamos fazendo? Buscando um prédio na cidade para alugar. A prefeitura, para alugar um prédio, para instalar um hospital, para instalar seja lá o que for, né, qualquer equipamento público, ela não precisa de autorização do legislativo. É um ato discricionário do executivo, da prefeitura, poder alugar um prédio e instalar um hospital. Então era isso que era a nossa primeira tentativa. Nós não encontramos viabilidade nesse formato. Então, nós estruturamos e durante essa procura, nós recebemos uma manifestação de interesse, que é quando um privado protocola junto da prefeitura uma provocação. Falou, vocês estão procurando um prédio para alugar, por que vocês não fazem nesse formato? E aí então nós publicamos uma PMI, que é um instrumento para dizer para a sociedade, né, e para o público em geral, estamos buscando empresas para fazer um estudo, um projeto de um hospital nesses moldes. E aí então 2 empresas ou 3 empresas, se não me engano, apresentaram interesse. Uma delas foi selecionada, fez o projeto, e dentro do projeto tem o projeto arquitetônico, né, o projeto do hospital, tem o projeto jurídico, que é quais são as peças jurídicas que a gente precisa ter, lei que precisa ser aprovada, o modelo de contrato, o modelo de licitação, e tem o projeto econômico. Então são 3 bases que esse projeto tem. Como é que isso fica de pé no tempo, se a gente tem orçamento, se a gente não tem todo um estudo econômico. No projeto jurídico, um dos elementos era ter uma lei municipal que autorize a fazer aquele modelo de contratação, porque é um modelo novo, de uma legislação federal nova. Então a gente mandou uma lei para a Câmara, mas isso já vinha acontecendo dentro da Prefeitura há praticamente 2 anos. Em dezembro a gente mandou a lei para a Câmara, dezembro de 2018, para em janeiro de 19, com regime de urgência, para em janeiro de 19 a gente convocar uma extraordinária, porque a Câmara não conseguiu tramitar o processo e apreciar e votar em dezembro mesmo daquele ano, que era o que a gente imaginava, e a gente então convocou uma extraordinária para janeiro, mas assim, o que esse projeto dá para a Prefeitura é a autorização para fazer aquela contratação. A responsabilidade fiscal, a gente não compartilha isso com o Legislativo. A responsabilidade fiscal, se a conta não fechar e o prefeito estiver fazendo uma coisa que está fora da responsabilidade fiscal, que vai colapsar as finanças da prefeitura, é responsabilidade dele, inclusive. E responde com o patrimônio próprio, né? Os secretários envolvidos que assinam o processo também têm aí responsabilidade nisso. Então, o que a gente faz com a Câmara, nesse sentido, é pedir autorização para fazer aquela contratação. Agora, se cabe no caixa da Prefeitura ou se não cabe, isso é a Prefeitura que tem que fazer essa análise, incluir isso nas suas peças orçamentárias, que aí sim, a Câmara, no momento oportuno, que é a avaliação da lei orçamentária anual e da lei de diretrizes orçamentária anual, vai entender então o orçamento da Prefeitura como um todo, incluindo o hospital, que isso vai acontecer agora esse ano, provavelmente, porque depende aí do início da obra, senão o hospital só entra em operação em 2022, então ele não precisa estar no orçamento do ano que vem, precisa estar no orçamento de 2022, né, o custo dele. Mas, então é nesse sentido que é bom deixar claro para todo mundo, porque, vamos não fazer um hospital, como toda cidade tradicional? Ok, vamos não fazer um hospital, mas hoje a gente tem um hospital. Então, nós estamos na iminência de ter que fazer um cheque da prefeitura de, vamos dizer, 15 milhões, do dia para a noite, e ficar lá com aquela Santa Casa que a gente tem, e de forma que a gente pode ter um desembolso anual muito menor a título de aluguel. Ao final, esse hospital passa a ser da prefeitura, e a gente continua tendo um hospital municipal, e aí sim muito melhor, né, construído para ser um hospital. Então esse é o ponto. Beleza, nós estamos agora nos minutos finais, até porque falamos um pouco sobre o coronavírus, então temos um tempinho ainda para a gente terminar a nossa entrevista. Primeiramente, você falou de processos de responsabilidade, o Saulo tem 7 condenações, aí você responde rapidamente sobre isso. Segunda coisa, o Luiz Fernando Pugliese vai ser o candidato marionete na mão das pessoas ou tem personalidade, você responde agora e diz o porquê apoiar Luiz Fernando Pugliese como pré-candidato e aí tentando chegar como candidato a prefeito do município.
Legal. Bom, Adriano, eu tenho assistido aí suas entrevistas, né? Eu vejo que essa questão dos processos aí do prefeito é sempre colocado. Na verdade, assim, todo mundo que está numa função executiva de uma cidade do porte de Atibaia, não é que ter processo é normal, mas para que, e principalmente eu que estou vivendo dentro da prefeitura, algumas coisas que a gente precisa fazer acontecer e fazer andar, se a gente for esperar o Tribunal de Contas, uma definição do governo do estado, as coisas não acontecem. Então a gente precisa fazer andar, e a gente tem que fazer andar com as ferramentas que tem. E muitas vezes isso causa esse tipo de incômodo, como é, por exemplo, o processo do hospital, aí que foi para a Câmara, o pessoal reclama, já questionaram o Ministério Público com relação a cancelar, né, ou intervir aí nessa aprovação da lei do hospital, e o Ministério Público já disse que, já se manifestou que está correto, é uma atribuição do Executivo mandar a lei para a Câmara e é do Legislativo de votar. Está votado? Está votado, acabou, o Ministério Público não vai se intrometer nisso. Mas tem aí sempre as pessoas que não se conformam com as coisas e acham que as coisas, né, na sua visão ali, no seu modo de ver, tá errada, ou tem algum tipo de coisa que está em desacordo aí com o bom comportamento ou com os hábitos normais aí de pessoas honestas. Então começa a fazer denúncia, os órgãos de controle têm todo o direito de controlar, o controle interno da prefeitura, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, isso gera processo. Agora, os processos só terminam como um jogo de futebol, né? Só termina quando acaba. Então, assim, quando acabarem os processos, tem uma condenação do prefeito ou desse ou daquele agente político, enfim, aí sim teve culpa, aí sim teve alguma coisa errada e vai ter que explicar para a sociedade o que aconteceu. Mas não é o caso. A gente tem decisões aí de instâncias, mas não trânsito em julgado de questões que realmente foram feitas de forma errada ou tem algum problema. Enfim, faz parte da vida pública, né? A gente que está nesse meio tem que estar disposto a isso, porque processos acontecem, mas faz parte aí do dia a dia e de uma administração que tem que dar dinamismo e tem que dar andamento aos assuntos, está sujeito a isso. Bom, do ponto de vista a sua outra pergunta, o Luiz Fernando se candidato... Por que apoiar Luiz Fernando Pugliese caso seja candidato a prefeito? Adriano, a gente eu estou disponível a ser candidato, né? O DEM, a gente vem conversando aí há praticamente uns 6 meses sobre a minha filiação no DEM. Eu tenho um grupo eu fazia parte aí, faço parte ainda de um grupo de partidos, mas na verdade muito mais das pessoas que compõem esses partidos, no incentivo da minha candidatura. Eu já fui candidato há 8 anos atrás, ou há 7 anos atrás, em 2012. Carrego aí uma experiência, tenho 42 anos hoje de idade, acho que muito melhor preparado do que há 7 anos atrás. Carrego uma experiência administrativa. Eu sou advogado de formação, tenho alguns estudos aprofundados, muito mais na área da administração do que da área do direito. Carrego uma experiência administrativa privada relevante, carrego uma experiência legislativa que já passei pela Câmara, já entendi como é que funciona esse processo. Carrego uma experiência aí agora efetiva de conhecer a máquina pública. Acho que nós, candidatos aí, na função que eu exerci agora, né, nós pré-candidatos, né, e nem sei quantos são, todo dia surge um novo, um que não aparece mais, outros que aparecem, mas é uma experiência importante aí dentro da administração. O próprio Saulo mesmo, acho que quando se elegeu prefeito, se ele tivesse essa experiência que eu tenho hoje, o governo dele teria uma dinâmica inicial, né? Tem uma curva de aprendizado, tudo que a gente vai fazer tem uma curva de aprendizado. Então eu acho que essa curva de aprendizado eu saio com uma certa vantagem aí do ponto de vista da cidade, porque eu passei por essas experiências. Obviamente que a gente está todo dia aprendendo uma coisa nova e as coisas vão mudando, né? Hoje mesmo a gente está aqui fazendo uma entrevista de rádio pela internet, e as coisas vão se adaptando. Eu gosto muito de trabalhar, quem me conhece sabe que eu
Eu gosto de trabalhar, não tem jeito, é uma das, né? Tem gente que gosta de jogar bola, tem gente que gosta de fazer política, tem gente que gosta de passear, eu gosto de trabalhar. Quem me conhece, então assim, eu acho que para a cidade a gente consegue dar um ritmo muito legal. Nesse sentido eu acho que me apresento aí, estou disponível para esse grupo para ser o candidato. Obviamente que lá na frente, se eu não for candidato, vou estar junto, vou estar apoiando, vou ajudar a conduzir a cidade. Sempre comento, né, que esse momento que eu estou vivendo agora, eu estou num mandato. Não é um mandato que eu assumi por voto, mas eu assumi pela caneta, né, pela nomeação do prefeito. Mas eu estou contribuindo com a cidade. Então, assim, eu acho que é isso que quem está querendo ser candidato, mais do que ficar aí falando que precisa fazer isso ou aquilo, criticando os modelos atuais, assim, é conseguir entender o funcionamento da máquina e o que a gente precisa para a cidade, que o poder público faça para que a cidade ande bem, né? Então, nesse sentido, eu acho que é importante dizer isso. Muito bem, Luiz Fernando Pugliese com a gente. Um abraço para Laura, para Maria Clara, para a dona Gisela. Um abraço para você, um bom dia. Obrigado, Adriano. Bom dia a todos aí. Obrigado pela oportunidade. Um abraço.